E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. Venilton Tadini, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, vamos falar da infraestrutura no país, não é? Uma eterna carência que nós temos. Os investimentos até cresceram no ano passado, se estima que eles tenham chegado a alguma coisa em torno de 1,79% do PIB. Este ano a previsão é que chegue a 1,87%, o que daria cerca de 400 bilhões. Só que a ABDIB já falou em 250 bilhões a mais. Não é? A Interb, que também é especializada na área, fala em 200 bilhões. Fato é que os investimentos estão muito abaixo do necessário, é isso? É isso mesmo. Agora, nós temos aí uma situação em que, de fato, há uma reversão desde 2017 no sentido do crescimento do investimento. E o crescimento crescendo do investidor privado mais que o investimento público, que inclusive em certos momentos caiu. O que está acontecendo agora é que temos não só o investimento privado também avançando em função das várias licitações que já ocorreram nos segmentos de saneamento, de transporte, seja rodovia, ferrovias, aeroportos, portos, como também a parte referente à própria participação dos entes subnacionais também fazendo operações de participação privada na infraestrutura. E uma surpresa positiva dentro do novo arcabouço fiscal, que consegue separar o que é investimento daquilo que não é investimento. Nós temos praticamente um piso de investimento fixado no orçamento. E é preciso lembrar que nós saímos de uma situação de 2022 de cerca de 11 bilhões de investimento na infraestrutura para cerca de quase 20 bilhões no ano passado, e esse ano estamos praticamente com o mesmo número. Por que isso é importante? Primeiro, para recuperar aquilo que continua na mão do Estado e que estava depauperado. Toda a malha rodoviária federal pavimentada, praticamente só se transferiu 20%. Que não é pouco, é muito, é um dos maiores programas do mundo. Agora, como tratar aquilo que é de responsabilidade do poder público se não tem dinheiro no orçamento? Então, começam, principalmente em momentos de mudanças climáticas mais acentuadas, ocorrer uma série de problemas nesse segmento. Então, eu acho que nós estamos no caminho correto. A parte de estrutura de financiamento é uma coisa importante, depois eu gostaria de falar, e que nós estamos bastante otimistas, porque o nosso número de 2023, ele cresce praticamente 20% sobre o ano anterior. E nossa projeção para 2024 é crescimento de cerca de 15%. Agora, nesse contexto da infraestrutura, tem a questão do saneamento também, Sim. O marco do saneamento. Ele é responsável por boa parte desse avanço já? Qual é a representatividade? Porque o senhor citou a questão de rodovias, há uma preocupação com todo o modal de transportes, não é? Também portos, aeroportos e tudo mais. E a questão do saneamento eu acho que crucial, inclusive, para o desenvolvimento do país, não é? Não tenha dúvida. E mais ainda os reflexos que tem do ponto de vista da saúde pública, do custo para o próprio SUS e de uma série de questões que são fundamentais até para a questão do aprendizado, né, na primeira e segunda infância. Então, o investimento em infraestrutura, ele tem aumentado substantivamente. Se nós pegarmos tanto as estatísticas do BNDES, o investimento cresceu 74% nos 3 primeiros meses na infraestrutura, e quem puxou foi justamente saneamento e transporte. Agora, existe uma diferença de magnitudes. O que eu quero dizer com isso? Porque na parte de transporte, além dos modais que estão ali, ainda tem a parte de mobilidade urbana. Então, tem a parte de metrô e dos trens urbanos que são relativamente caros, como também, por exemplo, tem
trem intercidades aqui de São Paulo. E aí tem a necessidade de atração também do capital externo, e nós ainda temos alguns problemas em relação a isso. A questão de tributação, não é? Mesmo com reforma, os custos tributários do Brasil são muito elevados, insegurança jurídica, o não funcionamento regular das agências reguladoras, não é? Que trazem muitos problemas também, e essa questão do financiamento que o senhor colocou, mas o financiamento a gente tem algumas novidades aí em discussão, títulos verdes, captações externas, emissão de debêntures, até o BNDES trabalhando mais nisso, não é? Não, perfeitamente. O que a gente tem que entender é que nós estamos com uma implantação de um novo padrão de financiamento. Se você pegar todos os nossos ciclos expansivos, eles foram baseados ou fundamentalmente com recursos externos, né, até início dos anos 70. Depois, no próprio segundo PND, teve recursos internos de fontes de financiamento, de fomento, como o BNDES e tudo mais, pouco menos de recurso externo, que já tinha tido o primeiro choque do petróleo, e a partir de 79, isso de fato acabou se esgotando. Nosso ciclo mais recente foi basicamente em cima do BNDES e uma grande parte com o repasse do Tesouro, né? Todos esses ciclos, você veja, eu não mencionei mercado de capitais. Sim. E o último ciclo foi basicamente em cima de uma fonte de financiamento interno e ainda em cima do Tesouro Nacional. Agora, nós temos o quê? O BNDES. O BNDES chegou no ápice dessa política com cerca de 350 bilhões na parte do seu orçamento. Depois ele caiu para menos de 100 bilhões e nós estamos trabalhando junto ao BNDES para que ele não chegue a 350, mas que ele chegue a pelo menos 250 bilhões. Inclusive ele assume riscos aí de retorno financeiro quando o projeto estiver concluído, não é, que é difícil conseguir uma parceria dessa forma. Agora eu queria que o senhor falasse a respeito do PAC. Tem essa questão no orçamento do governo, arcabouço fiscal. O PAC destina recursos para investimento, mas ele está passando por cortes. As explicações do governo são que esses cortes se referem muito a obras não iniciadas, então seria um adiamento do que não está sendo implementado ainda. Trouxe alguma preocupação e qual a importância do PAC nesse contexto? Olha, a importância do PAC é enorme, só que dentro desse contexto ela é muito pequena. E explico por quê. A nossa taxa de formação bruta de capital fixo é de 1,8 trilhão. O que foi, de fato, reduzido nesse ajuste que teve agora foram os 15 bilhões, cerca que o maior valor que pega a parte de infraestrutura foi 1,5 bilhão, e do PAC 4,5 separado em todos os outros segmentos de atividade. É muito pouco a diferença. É muito pouco. E cá entre nós, 15 bi sobre 1 trilhão e 800 de investimento na formação de capital é rosca. Ele não tem nenhum efeito macroeconômico mais sério. Agora, aquilo, como eu disse, no novo arcabouço fiscal, que está assegurado do ponto de vista de investimento, é justamente para fazer uma coisa que muito se falou e nunca foi feito no governo federal, que é PPP. PPP, ela precisa da parte do público, não há magia. Cadê a contrapartida do público? Tem que buscar essa parceria com o privado. Exatamente. Então, se eu tenho uma ferrovia que ela tem um prazo muito longo de retorno, às vezes 8 anos com fluxo negativo, eu preciso de um financiamento de longo prazo, ou para melhorar isso, eu entro, a exemplo como entrou o setor privado aqui na linha 6, na linha 4 e no trem de intercidades. Aí entra um posicionamento político também, né? De buscar essa parceria, de não se querer fazer tudo. Exatamente, mas eu acho que isso está dado no PAC, e isso está absolutamente claro que é uma mudança importante em relação ao PAC 1 e PAC 2. É que aqui quem é o dinâmico é o privado. O público só entra quando é necessária a sua participação para viabilizar o retorno do projeto. E isso é feito em qualquer lugar do mundo. Então, pois não. Podemos dizer, então, que o senhor tem perspectivas melhores agora em relação aos investimentos? Não, mas não tem ideia, não, sem dúvida. E nós, no nosso livro azul da infraestrutura, que ele trata de projetos novos a serem licitados e que começaram a ser executados, nós temos 500 projetos.
Esses 500 projetos são cerca de 850 bilhões, sendo que 60% desse valor é para ser realizado nos 5 primeiros anos. E se junta a parte do PAC, porque o PAC, como eu disse, tem a parte pública de PPP, que são cerca de 180 bilhões. Nós temos 1 trilhão de investimento. Com mudança de padrão de financiamento, com o BNDES, como falei, com letra de crédito de desenvolvimento, com o Fundo Clima, com a parte de captação através dessa letra. A configuração está colocada e esperar que aconteça. Exatamente. Isso, né? E na parte externa, recentemente, saiu a medida provisória que trata da captação externa, dando segurança de variação de risco cambial, que é fundamental, que era uma das coisas que faltava. E só para concluir, na parte de mercado de capitais, a debênture de infraestrutura se somando à debênture incentivada para a pessoa física. Perfeito, agradeço muito a presença de Benito Tadini. Temos um tempo curto, mas falamos aí sobre a infraestrutura, a indústria de base. Muito obrigada. Eu que agradeço pela atenção e a todos boa noite. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e ficamos por aqui para o Jornal da Gazeta. Até amanhã.